Elias, do canal Roda de Conversa de Axé, e hoje vou entrevistar a Yalorixá Josiane Doxossi, do Ile Axé Tobi Odecari. Jo, é um prazer ter você aqui, e hoje eu queria começar com você contando como que você começou no Candomblé. Contar um pouquinho da tua história. Então, vamos lá. Boa tarde, Motumbaia, Tati. Motumbaia, Leaxé, Ogunté, parabéns pela iniciativa, isso é muito bom. Então, eu comecei por necessidade, acho que seja essa a palavra correta. Eu tive uma gravidez, eu me casei, tive uma gravidez muito complicada da minha primeira filha. Se ela tivesse viva hoje, ela teria 36 anos. E ela teve alguns problemas. E fui tentando ter filhos, e nunca deu certo. Até que tive o Enzo, né? Que todo mundo conhece, o Enzo Doxoguian. E ele nasceu de 6 meses. Com uma complicação séria também respiratória, onde os médicos diziam que ele também não ia sobreviver. A partir daí eu procurei várias religiões. Eu era evangélica, eu era da quadrangular, da quarta quadrangular aqui do Capão da Embuia, e fui procurando ajuda e nada funcionava para o Enzo. Até que conheci algumas pessoas da rede, né, de Candomblé de Curitiba, pai Talcido Oxóssi, já em memória, pai Antônio, em memória também, ali da Vila São Paulo, e essas pessoas jogaram para mim e disseram que se eu não fizesse santo, essa criança não ia vingar, porque eu tinha um carrego já de um outro filho, né? Que daí joguei com o pai Antônio, joguei com o pai Talci, joguei com meu pai baiano. E quando eu joguei com meu pai baiano, ele disse a mim assim, Josiane, suba ao Parque Fluminense que eu vou fazer seu santo. E eu tinha medo dele, né? Ele era muito bravo, eu falei, não vou fazer santo com o senhor, porque eu tenho medo do senhor, né? E eu sou louca. E ele disse, meu Deus, ela é do Oxóssi mesmo, ela é de Odé. Aí ele perguntou a mim, com quem você quer fazer santo? Eu disse, eu quero fazer santo com aquele homem que dá seu Zé Pilintra lá no Boa Vista, na Fernando de Noronha. Ele falou, Veco de Oiá, vou dar a receita do seu santo a ele, vá, faça seu santo, e você vai dar continuidade nessa vida religiosa para o resto da sua vida. E aí eu fiz santo com Altevir Tarachuque, mais conhecido como Veco de Oiá, chefe Fernando de Noronha, em 6 de junho de 1990. E aí eu dei o meu pé inicial e o meu renascimento para a vida religiosa candomblecista e que eu levo ela até hoje comigo. Esse foi o meu início. Sim, e daí nesse período o Enzo curou. O Enzo melhorou. Com 3 anos, ele se iniciou. Aí o Enzo fez o Shoguian, sendo aí a Lorixá dele Obassi, Elaine Valéria de Souza, filha também do meu pai baiano, né? De Obá. Iniciou o Enzo em Oxoguian, pai pequeno dele, em memória, pai Pedro japonês, do Oxoguian também, Axé Parque Fluminense. E a partir desse dia que o Enzo se iniciou realmente, aí ele nunca mais conheceu o hospital na vida dele. Então, eu devo hoje, o Enzo ter 32 anos de idade, estar aqui conosco, graças primeiro ao Oxóssi, segundo ao Oxoguian, e a tudo que foi feito a ele dentro da religião com muito amor e cuidado. Axé. E daí essa trajetória, quando que você reparou que você tinha que abrir uma casa? Na realidade, eu não reparei. Aconteceu assim, quando eu fiz santo, meu pai disse que o meu caminho era o sacerdócio. E eu era muito irreverente, eu era muito abusada, Tati. E eu disse que não acreditava e que não era o mundo que eu queria para mim. Eu trabalhava, eu tinha um emprego, eu tinha um bom emprego, trabalhei anos na Fortes Lavieiro. E então eu não acreditava que eu ia deixar da minha vida profissional e tudo mais para ser uma sacerdotisa, ser uma Yalorixá.
eu tive alguns revés na vida, como todo mundo tem, e um dia eu fiz um convite a 2 amigos, Pai Fomotinho de Logoedé em memória também, e Jucimari de Emanjá, e a Jusce, que está ali hoje junto com o Fábio com o Fernando. Fábio, com o Fernando, né? Eu fiz um convite aos 2 de abrirmos uma clínica esotérica. Eu não jogava búzio, porque eu não tinha ganhado ainda meu jogo de búzio, né? E eu jogava tarô. Então, nós montamos uma clínica esotérica, nós 3, chamado Fênix Terapias Naturais, ali na Canadá. Eu jogava tarô. A Jusce atendia muito bem com a pombagira dela. E o pai Fomotinho jogava búzio. E nós trabalhávamos juntos nessa clínica esotérica. Com o passar do tempo, uns 2 anos, nós nos separamos. Eu continuei na clínica, né? Eu comecei a atender também com a Liz, que é uma pombagira que eu trabalho. Que não tem, uma filha de santo, que o nome dela é Patrícia, de Oiá. Ela já estava comigo, trabalhava comigo como secretária. O que aconteceu? A Patrícia começou a passar mal. Começou a passar mal, a ter alguns problemas, e aqui onde é o barracão era uma oficina mecânica, existem as fotos, e ela começou a passar mal. Nisso, a Liz chegou para mim e disse assim: pare de pagar aluguel, volte para sua casa e reforme aquele espaço, porque a sua hora chegou, você não vai conseguir fugir. Eu vim para cá, comecei a atender em casa e reformei o barracão, mas reformei ele para continuar no sistema da clínica esotérica. Uma banheira de ofurô, e era um clima muito esotérico. E um belo dia, depois que eu já estava aqui, a Patrícia desmaiou. Passou mal, ela bolou na realidade. Nisso, Oxóssi veio e disse que chegou a hora de fazer o primeiro filho. E eu não tive escape, não tive como não fazer. Chamei meu pai de santo e Inhansã não aceitou que fosse feito lá o meu primeiro filho, e ela foi a minha primeira, foi a rombona da minha casa, a Patrícia de Inhansã e a Luciana do Oxóssi. Né? Hoje elas estão com 20 anos de santo, completando 20 anos de santo as duas. Então, quando eu fiz santo, quando meu pai Veco me iniciou, ele já disse naquele momento que o meu destino seria o sacerdócio, seria seguir a vida religiosa sem chance de mudar ela. Tá, e você cumpriu tudo na mão do pai Veco, suas obrigações? Teve uma época que você foi para o Parque Fluminense, não, né, Ju? Depois eu subi o Parque Fluminense. Eu fiz santo, obrigação de 1 e 3 com o meu pai, com o pai Veco, e a minha obrigação de 7 foi com o meu pai Valdomiro Costa Pinto, não no Parque Fluminense, aqui em casa, porque eu já tinha a casa aberta. Ele deu a minha de 7 aqui. Eu já estava com a casa aberta. Depois que você fez a Patrícia está com você até hoje, né? A Patrícia é minha filha até hoje. Sim. Depois vieram logo vários IAOs, como foi Eu acho que aconteceu comigo o que acontece com a maioria dos babalorixás e alorixás. Eu fiz muito filho de santo, muito barco seguido um do outro, entendeu? E depois de uns 3 anos, 4, aquilo amorteceu. Sim. E eu também tinha outras atividades fora o candomblé, eu tinha uma autoescola e tudo mais, então eu me dividi muito nisso. E por um tempo eu deixei o barracão também parado. Entendi. Tá? Mas eu tive a fase de fazer muitos filhos e depois desacelerei. Porque hoje o Teu Axé é uma casa tradicional em Curitiba, né? Eu, pelo menos, vejo como uma das
grandes casas tradicionais que a gente tem aqui em Curitiba, no Paraná. Você tem 2 filhos carnais, né? 2 filhos Sim. que você... E como que você... Os 2 foram iniciados criança. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você vê a iniciação de crianças e como que você vê eles, o que você espera deles daqui a um tempo. Bom, o Enzo foi feito com 3 anos de idade, né? E eu agi com o Enzo um pouco diferente do que eu ajo com a Isabela hoje. O Enzo, eu deixei ele livre. Eu deixei ele seguir o caminho dele, eu deixei ele ir para a escola, eu deixei ele mais à vontade, né? E esperei a vontade dele de realmente abraçar a religião. Então, o Enzo realmente abraçou a religião com 18 para 19 anos, né? E veio tomar as obrigações dele, ele já tinha tomado de 1, né? De 3, ele veio tomar de 7 agora, fazem 5 anos, com o meu pai Eduardo, tá? Mas eu deixei ele muito livre, porque eu acho que a criança ela não tem o livre-arbítrio de escolher, dizer assim, eu quero fazer santo, né? Principalmente com 3 anos, que nem sabe o que está acontecendo na vida dele. Então, será que é aquilo que ele quer? Será que é aquilo que ele realmente escolheu para ele? Eu deixei o Enzo muito à vontade, né? Deixei ele livre e realmente hoje ele abraçou a religião, ele abraçou o Shogyan, hoje ele tem uma responsabilidade dentro do axé inabalável, sem precedente, ele leva tudo muito a sério, ele não é da roda do candomblé, ele não é da festa, ele é do axé. E isso é muito... Ele é o chopi da casa, então ele tem uma responsabilidade acerbada para ele e ele leva isso bem a sério. Então ele entrou quando ele se viu dentro dela. A Isabela, eu fiz ela, aí ela é minha, né? Eu fiz a Isabela, o santo da Isabela. Com 8 meses, você é a madrinha de roncó dela, você é a segunda mãe dela. Eu sempre digo a ela que se um dia ela tiver qualquer problema ou eu não esteja aqui, você é a primeira pessoa que ela tem que procurar. E eu agradeço você e a família Ogunté isso para sempre, porque você que cumpriu o preceito da minha filha, você que fez tudo por ela enquanto ela não tinha aquela condição. Tanto você quanto a Xum, e isso é irrelevante dentro da nossa religião. Se nós tivéssemos mais essa união, mais esse cuidado, mais essa confiabilidade de confiar no outro, no seu amigo de axé, que às vezes não é da sua mesma família, mas o coração é puro, e é o que é o seu coração e foi o seu coração para ela, é inexplicável, inabalável. Então a Isa, ela vive desde pequenininha. Ela não teve muito essa chance de estar fora da casa de candomblé, mas também deixei ela com suas obrigações não atrasadas porque eu não podia fazer, porque realmente eu queria que ela já tivesse noção do que estava acontecendo com ela. Então, quando ela foi iniciada, ela se iniciou em 2005, tomou sua obrigação de 1 ano para poder ficar livre, né, de todos os preceitos que temos, mesmo sendo neném livre dos preceitos da nossa religião, que é praia, hospital, porque pode ficar doente, e outras restrições que temos, e deixei ela. Ela veio tomar obrigação de 3 anos agora, também recente, onde ela já sabe todas as responsabilidades, obrigações, como Iaô, primeiro como Iaô, né? Ela tem posto aqui em casa também, mas antes de saber carregar o posto, ela tem que saber carregar a responsabilidade como Iaô. Então, ela tomou também recente a obrigação de 3 anos dela, e agora ela se vê preparada realmente para tomar o do IG, a sua obrigação de 7 anos, para aí sentar na cadeira realmente com o posto que foi determinado a ela por Oxóssi.
parte do projeto Mulheres de Axé aqui no Paraná, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto para a gente. Então, ele é um projeto que ele veio do Recôncavo Baiano, né? Ele já existe há 6 anos lá na Bahia e chegou agora, fazem 8 meses aqui em Curitiba. Nós estamos ainda nos estruturando dentro desse grupo, mas é um grupo que ele pretende o quê? Dar visibilidade a nós como mulheres do axé num sentido geral. Desde a saúde pública, da saúde moral, a saúde mental dessas mulheres dentro da roça de Candomblé. A importância delas dentro da casa de Candomblé, não só da sua casa, mas também da comunidade em geral. As mulheres de axé, o que acontece com elas? Como elas são tratadas? Qual é o preconceito que nós, enquanto mulheres de axé, passamos dentro da comunidade, dentro da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado? Como somos tratadas dentro da casa de Candomblé pela parte masculina do Candomblé, porque a nossa religião no Brasil é matriarcal, né? Ela vem de uma vertente matriarcal. E hoje temos também muitos pais de santo, muitos homens que têm casas gigantes, que vêm lá de cima de Salvador, chegando aqui no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. E qual é a tratativa e a importância dessas mulheres de axé nessas casas, nessas roças que são administradas por babalorixás? Qual é a colocação dela dentro dessas casas, a importância delas, e nós nos colocarmos também dentro dessas casas, as que são administradas por esses grandes homens, nos colocarmos também a importância de estarmos ali, a importância de postos que só nós exercemos, a necessidade de estarmos ali dentro da roça, começa dentro da casa. O primeiro respeito começa dentro da roça, para depois podermos ter esse respeito, esse reconhecimento fora da casa, né? Aí vem o preconceito, vem... E da onde começa o preconceito? Na sua rua? Porque você usa saia, porque você usa torso, porque você usa o seu fio de conta. Então, trazer projetos que você consiga também mostrar para a comunidade que isso é uma tradição. Então, é um grupo muito interessante que está crescendo no Paraná. E eu, enquanto coordenadora, junto com a Cris, que é aqui de Curitiba, e a Umin, tentamos trazer todas essas mulheres e colocar essa consciência de união, e não separatismo de casas ou qualquer coisa nesse sentido. E, Jô, vou fazer um bate-bola, vou fazer uma pergunta, você responde, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Uma estação do ano. Inverno. Um livro. Cabana. Um filme. Brumas de Avalon. Uma cor. Azul. Uma mania. Ai, arrumar a casa. Uma comida. Um bom risoto de camarão. Um ídolo. Meu pai. Medo. Um medo. Isso. Do que eu tenho medo? Deixa eu pensar. Perder meus filhos. Pensa. Um defeito. Eu sou perfeccionista. Acho que todo mundo tem que ser. Uma qualidade. Justiça. Sou justa. Uma cidade, Jô. Curitiba. Uma praia. Deixa eu pensar. Bombinhas. Uma música, Jô. Uma música. Nossa, deixa eu pensar numa música que Chão de Giz. O melhor do Brasil é? Ser livre.
O pior do Brasil. Eu acredito que seja ainda o racismo. No barracão, eu gosto quando... Todos os meus filhos estão aqui. Uma frase, Jô. Vamos viver em paz. Vamos amar uns aos outros e nos respeitar uns aos outros como gostaríamos de ser respeitados. Axé. Jô, queria terminar essa entrevista com você cantando uma cantiga que toca teu coração, que te lembra de alguma coisa boa, de algum momento bom. Então, queria muito que você cantasse para a gente um pouquinho. Gogo mirole se mireo, ore umale. Gogo mirole se mireo, ore umale. Pieu edaba, elodo piau edaba, onia legibo boró. Oninha legibó, boró. O Quiaro. O Quiaro. Obrigado, Jô. Um beijo. Fiquei muito feliz de você ter aceito a nossa proposta. Logo vamos estar todos juntos. E parabéns pela iniciativa mais uma vez.